Daremos início ao segundo painel, que terá como tema Controle sobre Drogas e a palestra Experiência Portuguesa sobre o Tráfico e Uso de Drogas. Convidamos para presidir os trabalhos o excelentíssimo desembargador Mário Cono. Como palestrante, convidamos o excelentíssimo diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária Portuguesa, Arthur Vaz. Como mediadora, convidamos a excelentíssima juíza de Direito do Estado de Mato Grosso, Edna Iderli Coutinho. Pedimos, por gentileza, que tomem assento. Antes de passarmos para o presidente deste painel, quero fazer uma breve leitura de um currículo. Desembargador Mário Cono é mestrando pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, e coordenador da Comissão Especial sobre Drogas Ilícitas do TJMT. Desembargador, passamos a condução dos trabalhos deste painel para Vossa Excelência e desejamos a todos um ótimo evento. Sim, estão ouvindo? Sim. Bom dia a todos, a todas. São tantas autoridades presentes que eu vou pedir desculpa para não nominá-las, porque eu vou acabar, com certeza, sendo omissivo em relação a alguns ou algumas. Então, considerem-se todos cumprimentados. Nessa questão que nós estamos falando, tanto sobre drogas e sobre o crescimento de que isso vem acontecendo, tomando proporções extra-países, como foi dito agora há pouco pelo ministro da Justiça dos países vizinhos da América do Sul, nós sabemos que a droga se ramifica a nível mundial, a nível planetário, atingindo todos os continentes, com suas ramificações em todos os continentes. Nessa esteira é uma necessidade para que nós, antes de tomarmos ou praticamente elaborarmos projetos políticos esse tempo, que conheçamos também exemplos de outros países, de outros continentes, para que juntos e nesse pensamento, vendo de uma forma global, possamos estabelecer políticas melhores, seja em todos os ramos, na repressão, no tratamento, na prevenção, para que possamos trabalhar com efetividade, com eficiência esta questão. E hoje nós temos aqui, e eu quero agradecer e elogiar essa atitude do nosso desembargador Marcos Machado. Primeiro, esse evento é magnífico, está sendo magnífico. Meus parabéns e toda a equipe que o ajudou nesse sentido. E nessa preocupação, o desembargador Marcos convidou e nos traz uma visita ilustre, doutor Arthur Vaz, que tem pós-graduação em problemas jurídicos da droga e da toxicodependência pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.
diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, que nos trará as experiências, os trabalhos desenvolvidos na nossa pátria-mãe, em Portugal. Então, sem alongar muito, é um prazer recebê-lo, doutor Arthur, e já lhe passo a palavra. Muito obrigado, desembargador Mário Cono. Bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Ministro da Justiça, Dr. Anderson Torres, excelentíssimos senhores magistrados judiciais aqui presentes, senhores promotores do Ministério Público, senhores advogados, senhores defensores públicos, excelentíssimas autoridades, excelentíssimos colegas, presidente da mesa e arguente também na mesa, cara colega juíza, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que comece por agradecer à organização deste evento, na pessoa do desembargador Marcos Machado, o convite para participar nesta importante iniciativa. É uma grande honra para mim e para a Polícia Judiciária de Portugal poder participar neste encontro. É com muito gosto e com grande satisfação que aqui estamos. Permitam-me também que agradeça a magnífica recepção com que fui brindado aqui à chegada à cidade de Cuiabá, ao estado de Mato Grosso. De facto, sinto-me perfeitamente em casa. Obrigado. Obrigado, desembargador Mário Machado, Marcos Machado, obrigado a todos por essa magnífica recepção, pelo vosso acolhimento. Foi-me pedido que falasse sobre a experiência portuguesa sobre o tráfico e uso de drogas. Eu vou fazê-lo a partir daquilo que é a minha experiência profissional, basicamente, que é de polícia, um policial, como se diz aqui no Brasil. Vou procurar, este é um sumário, eu tenho aqui uma pequena apresentação em PowerPoint que procurarei seguir, vou procurar respeitar os 40 fazer esta apresentação no máximo de 40 minutos. Portanto, eu faria uma pequena apresentação daquilo que é a minha instituição, Polícia Judiciária em Portugal, uma coisa muito breve, faria depois uma apresentação daquilo que é ou uma brevíssima caracterização do fenómeno do tráfico de drogas em Portugal, que tem proporções naturalmente diferentes daquilo que ocorre no Brasil. Aqui no Brasil, Portugal é um país muito pequeno, naturalmente comparado com este enorme país que tem uma dimensão continental. Falava-se aqui de manhã, no painel anterior, que de facto há graves problemas, mas eu tenho a certeza absoluta de que este grande país vai superar esses problemas sem qualquer, não há a mínima dúvida. Eu falaria depois aquilo que é o que nós fazemos em matéria de combate ao tráfico de drogas, depois falaria também do consumo de drogas em Portugal, como é que é encarado e como é que é abordada esta questão, e depois naturalmente estarei disponível para responder a todas as questões que entendam por bem, quer aqui da mesa, a partir da mesa quero colocar. Saúdo também as pessoas que nos seguem remotamente pela sua participação. A Polícia Judiciária é um corpo superior de polícia criminal, organizado hierarquicamente na dependência do membro do governo responsável pela área da justiça e fiscalizado nos termos da lei. É um serviço central da administração direta do Estado português, dotado de autonomia administrativa e financeira, obviamente tem jurisdição em todo o território nacional, em Portugal. A sua missão, basicamente, é o que nós temos aqui referido, tem por missão coadjuvar as autoridades judiciárias na investigação criminal que lhes esteja especificamente cometida pela lei. Nós temos uma lei de organização da investigação criminal ou que lhes seja delegada pelas autoridades judiciárias competentes. A Polícia Judiciária é um órgão, portanto, de investigação criminal e que atua sempre em inquéritos. E sempre sob a direção do Ministério Público, embora tenha autonomia técnica e tática para desenvolver essas investigações.
resumidamente e de uma forma mais simples, aquilo que se pode dizer relativamente à Polícia Judiciária Portuguesa é que a sua atividade central consiste na investigação da criminalidade grave, complexa e organizada, onde se inclui o tráfico ilícito de estupefacientes e o branqueamento de capitais. Vocês aqui no Brasil chamam entorpecentes, nós chamamos, a designação é estupefacientes em Portugal. A Polícia Judiciária, que está na sua atual matriz, tal como ela é atualmente, foi criada em 1945, portanto, e tem tido uma evolução que entendemos que é bastante positiva ao longo destes últimos anos e que, digamos, de modo a estar preparada para enfrentar a criminalidade mais grave e organizada em Portugal. Feito este breve introito sobre a minha instituição, entraríamos naquilo que é uma breve caracterização do fenómeno do tráfico de drogas em Portugal. Eu trago aqui uma frase que retirei e que me parece bastante feliz, de um relatório recente de fevereiro deste ano da Europol, que é a agência europeia de polícia, embora não tenha competências de investigação, mas dá um grande apoio em termos às polícias dos vários Estados-membros, dos 27 Estados-membros da União Europeia, em matéria de investigação e combate à criminalidade, especialmente à criminalidade grave e complexa. E diz o seguinte, esse relatório, relativamente àquilo que é o tráfico de drogas. Portanto, que o tráfico de drogas é uma ameaça significativa e de longo prazo para o sistema de segurança interna de toda a União Europeia. O tráfico, portanto, o comércio de drogas ilegais mina severamente as sociedades, a saúde e o bem-estar dos cidadãos da União Europeia, tal como dos cidadãos da generalidade dos países, e a sua economia legal. Espalha violência, corrupção e promove fluxos financeiros ilegais. Tal como se falou aqui no final do primeiro painel, de facto, o fruto dos elevadíssimos proventos que proporciona o tráfico de drogas, que é um comércio ilegal, é um negócio, atrai cada vez mais organizações criminosas funcionando como uma espécie de ímã para essas organizações. Trata-se de uma atividade ilícita claramente dominada pelo crime organizado. Portanto, isto é a percepção é a realidade que existe, digamos, do lado lá do Atlântico ao nível europeu. Há um grande investimento por parte das instituições europeias em se, digamos, combater este fenómeno. Durante largos anos, depois do 11 de novembro de 2001, digamos, o foco das atenções, as prioridades viraram, como todos sabemos, para outras áreas, nomeadamente para o terrorismo. O combate ao tráfico de drogas passou um pouco para segundo plano e as coisas nos últimos anos pioraram ao nível da União Europeia significativamente. Em Portugal também, embora não com os índices, digamos, aos níveis que existem noutros países da União Europeia. Eu não sei se estão a acompanhar, eu vou procurar falar o mais pausadamente possível para evitar alguma, pronto, para que seja perfeitamente claro na minha exposição. Em Portugal, o que é que nós temos em matéria de tráfico? Portanto, Portugal é um país onde se consomem diversos tipos de drogas ilícitas, tal como acontece infelizmente na generalidade dos países, sendo as mais consumidas a cannabis na forma de liamba e haxixe. O haxixe é um derivado da cannabis que não é muito consumido aqui no Brasil, começa a ser consumido. Nós temos detectado carregamentos e temos tido informações recentes de envios, quantidades bastante significativas, na ordem até das toneladas de haxixe, que é produzido em Marrocos para o Brasil, para as costas brasileiras, inclusivamente. Mas o haxixe, esta forma de apresentação da cannabis, que essencialmente é à base da resina da planta de cannabis,
o mais popular na Europa do Sul, nomeadamente em Portugal, Espanha, Itália, França também, é muito consumido. Portanto, em Portugal é a droga mais consumida. Depois temos também a cocaína, que de facto nos últimos anos tem vindo a crescer o consumo de cocaína. Persistem consumos de heroína e depois também novas drogas sintéticas. E para abastecimento destes circuitos de consumo existem naturalmente circuitos e grupos que se dedicam ao tráfico destas substâncias para abastecer, digamos, estes consumos. A par disso, portanto, temos um tráfico que é para abastecimento do consumo local no nosso país. A par disso, Portugal, ao longo do território nacional português e as águas, digamos, adjacentes, têm sido utilizadas por organizações criminosas para a introdução de significativas quantidades, quer de cocaína, que vai aqui da América do Sul, quer de haxixe proveniente de Marrocos. O Marrocos é muito próximo das costas portuguesas e Portugal aqui é uma espécie de ponto de passagem para destas quantidades destas duas drogas para outros países da União Europeia, onde de facto há mais consumo. O consumo, digamos, o mercado de consumo português é um mercado reduzido. Nós somos 10 milhões de habitantes e o número de consumidores também, comparado com outros países, acaba por ser mais reduzido, mas ainda assim, obviamente, gera-nos grande preocupação. Portanto, temos estes dois tipos de tráfico. Em termos de produção de drogas em Portugal, a única droga e já é demais, que se produz é a cannabis. Normalmente, até aqui há 2 ou 3 anos atrás, eram normalmente pequenas plantações para consumo pessoal e pouco mais que isso. Nos últimos 2 ou 3 anos temos detectado a presença de alguns grupos criminosos de origem asiática que fazem plantações consideráveis já indoor, portanto controladas, com recursos a bastante tecnologia deste tipo de plantas, para depois fazerem exportação das folhas para outros países da União Europeia, onde de facto a venda é altamente rentável. Portanto, isto é um pouco aquilo que é a caracterização do fenómeno do tráfico, muito sucinta, do fenómeno do tráfico de drogas no meu país, portanto em Portugal. Tinha aqui só uns mapas para verem, no fundo, esta questão do trânsito de drogas para Portugal resulta essencialmente, por um lado, da posição geográfica e geoestratégica do nosso país, quer da parte continental, quer dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, e também, digamos, depois da proximidade que temos a Marrocos, e também da existência de intensas relações com diversos países da América Latina, designadamente com o Brasil. O que é que nós fazemos, qual é o enfrentamento que nós fazemos do tráfico, como é que nós combatemos o tráfico ilícito de estupefacientes? É um pouco como ocorre na generalidade dos países. Nós temos uma lei que é o Decreto-Lei número 15/93, de 22 de janeiro, que nós apelidamos simplisticamente como a Lei da Droga, que define o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas. Este diploma legal foi aprovado na sequência da ratificação por Portugal da Convenção da ONU contra o tráfico de estupefacientes de 1988. Antes disto, naturalmente, Portugal já tinha uma legislação anterior, de 83, que por sua vez já tinha substituído uma do início dos anos 70. Este diploma, ao longo dos seus quase 30 anos de vigência, foi objeto de diversas alterações, nomeadamente as tabelas anexas, onde se definem quais são as drogas ilícitas que sofrem uma atualização bastante regular, normalmente com a inclusão de novas substâncias, à medida que essas novas substâncias vão sendo identificadas como perigosas e são consideradas drogas
e se pretende que sejam consideradas drogas ilícitas, portanto, são incluídas nestas tabelas anexas a este diploma. O crime base de tráfico é definido é o tipo que está definido no artigo 21º, que tem uma grande abrangência e que no fundo diz é que quem sem para tal se encontrar autorizado cultivar, produzir, fabricar, extrair, preparar, oferecer, puser à venda, vender, distribuir, comprar, ceder ou por qualquer outro título receber, proporcionar a outrem, transportar, importar, exportar ou ilicitamente detiver fora dos casos previstos na lei, plantas, substâncias ou preparações compreendidas nas tabelas tais e tais, é punido com pena de prisão de 4 a 12 anos. Digamos que isto é o tipo base de do crime de tráfico de estupefacientes, com uma pena de prisão que pode variar entre os 4 e os 12 anos de prisão. Nós não fazemos na nossa lei a distinção entre drogas duras e drogas leves. Isso fica depois ao critério, naturalmente, do julgador apreciar a conduta dos presumíveis traficantes e aplicar-lhe, digamos, uma medida de pena entre estes valores. Naturalmente, depois existem situações, o artigo 24º deste diploma define um conjunto de circunstâncias em que se agravam esta pena, que pode ir depois até aos 15 anos. Existe também um artigo em que define situações que são atenuantes, ou seja, em que a pena é menor. Existe também já a questão do traficante consumidor, está tipificada num artigo próprio que define, que estipula quando as situações em que a pessoa, o traficante, pratica estes atos, ou seja, para alimentar, ou seja, para obter recursos para, digamos, para financiar o seu próprio consumo, portanto tem também uma pena mais reduzida, desde que a quantidade de substância que é encontrada na sua posse não ultrapasse determinadas quantidades. Ultrapassando, portanto, cai aqui neste artigo 21º, digamos, nesta previsão geral. Depois tem também, inicialmente foi neste diploma que se criminalizou em Portugal pela primeira vez a lavagem, nós chamamos o branqueamento de capitais, era o artigo 22º, que entretanto foi revogado e passou para o nosso Código Penal, porque neste momento, atualmente, existe uma grande multiplicidade. Basicamente todos os crimes que sejam punidos com pena de prisão superior a 6 anos admitem podem ser crimes precedentes do crime de branqueamento de capitais. Portanto, digamos, o branqueamento de capitais ou lavagem foi exportado, o crime foi exportado para foi generalizado e foi exportado para o nosso Código Penal, digamos assim. Mas temos ainda depois um artigo específico também para as associações criminosas, organizações criminosas que se dediquem ao tráfico, que é o artigo 28º, se eventualmente tiverem curiosidade podem ver, em que, portanto, é um crime à parte, ou seja, é um outro crime, quando se provar que há a constituição de um grupo de 2 ou mais pessoas para se dedicarem de forma reiterada e continuada à prática do crime de tráfico de estupefacientes, cometem um outro crime. Aliás, o crime comete-se mesmo que não haja qualquer ato de tráfico, desde que se prove. É difícil provar, mas esse crime pode ir, no caso dos líderes dessas organizações, a pena vai até aos 25 anos de prisão, que é a pena máxima admissível pelo direito português. E basicamente, em termos de instrumentos legais, é isto que temos, em termos de penalizações, o que está previsto na legislação portuguesa. Só referir, como isto é um evento jurídico, de acordo com a nossa lei, o crime de tráfico é um crime de perigo abstrato e em que protege o bem protegido, que é o bem jurídico que é protegido, é a saúde pública. De acordo com o nosso Código de Processo Penal, o tráfico de drogas é equiparado para efeitos de investigação e todo o procedimento e toda a tramitação processual penal, a criminalidade altamente organizada, o que permite, nomeadamente, alargamentos de fase de duração dos inquéritos de investigação, alargamento dos prazos de prisão preventiva e outras medidas especiais, nomeadamente a realização de buscas domiciliárias durante a noite. A qualquer hora do dia é possível
o recurso a ações encobertas, o recurso à proteção de testemunhas e toda uma panóplia de, para não falar em sessões telefónicas, a toda uma panóplia de, digamos, meios de prova e de obtenção de prova, de modo a facilitar o combate a esta realidade. Tem também um artigo muito próprio, que é uma espécie de delação premiada, que é o 31º, que nós chamamos dos arrependidos, que permite, desde que um integrante de um grupo criminoso ou um presumível traficante colabora de forma relevante com as autoridades, possa ser isento de pena. Tem acontecido situações em que, de facto, a pessoa é isenta desde que a sua conduta, desde que o seu arrependimento e colaboração com as autoridades, de facto, permita chegar a outros integrantes desses grupos, nomeadamente ao fazer grandes apreensões de droga, tenham digamos, uma participação relevante na descoberta da verdade e dos factos, e no esclarecimento dos factos. Só para vos dar nota daquilo que são as nossas linhas orientadoras da Polícia Judiciária em matéria de combate ao tráfico de estupefacientes, alguns dos itens, dos pontos que eu tenho aqui elencados foram já falados esta manhã. De facto, tem que haver, e nós procuramos incentivar uma forte articulação e cooperação interinstitucional a nível interno, ou seja, isto não é um trabalho, combate ao tráfico não é um trabalho exclusivo da Polícia Judiciária, nem pode ser, é um trabalho de múltiplas entidades públicas que quer ao nível da fiscalização, da prevenção e depois também da repressão. É um trabalho que carece, que tem que ser, é um trabalho que nós chamamos de formiguinha, tem que ser desenvolvido todos os dias. Nós temos que incentivar esta cooperação, este trabalho conjunto. Sozinhos não conseguimos fazer, não vamos lá. Depois, uma forte cooperação com as autoridades de outros países e com organizações internacionais. De facto, é cada vez mais relevantes as organizações criminosas. O tráfico de drogas é, por natureza, um crime transnacional. E se nós não conseguirmos articular-nos com as autoridades de outros países, nós só conseguimos ver uma parte da realidade, não temos a visão do conjunto. Nós temos, a Polícia Judiciária orgulha-se de desenvolver uma forte cooperação com as autoridades de diversos países. Eu estou no Brasil e eu queria aqui citar, e está aqui o Sr. Ministro da Justiça, a excelente relação que ao longo de muitos anos tem existido com a Polícia Federal do Brasil em matéria de combate àquilo que é o tráfico internacional de estupefacientes entre os dois países. Essa cooperação tem dado muito bons resultados ao longo dos anos. Ainda há bocadinho foi aqui citada pelo secretário Alexandre Bustamante uma operação em concreto, mas nós temos desenvolvido em conjunto com a Polícia Federal do Brasil inúmeras operações ao longo dos últimos anos que muito nos orgulham, e queria aqui prestar público agradecimento, ou deixar aqui o agradecimento de facto a essa abertura que tem existido há décadas por parte da Polícia Federal do Brasil e das autoridades, de outras autoridades brasileiras em matéria de cooperação no combate ao tráfico de drogas. Mas trabalhamos também com outros países diariamente. Depois procuramos apostar também na existência de equipas especializadas de investigação, de recolha, tratamento e análise de informação. Nós temos equipas em Lisboa especializadas só na questão da análise da informação, cada vez mais importante, cada vez mais relevante em matéria de combate àquilo que é a criminalidade organizada. Equipas especializadas de investigação. Em Lisboa temos uma equipa especializada só para a investigação do tráfico por via marítima e outra por via aérea, que requerem conhecimentos especiais. Pois cada vez mais a capacitação tecnológica cada vez mais é mais relevante. Eu ontem tive a oportunidade de trocar algumas impressões com colegas da Polícia Civil e já hoje também sobre
nós temos muita informação. Por vezes temos uma grande... falta-nos a capacidade de análise e de tratamento dessa informação. É a percepção, é a nossa experiência em Portugal. E nós temos procurado apetrechar-nos tecnologicamente, mas os volumes de informação são enormes e nós podemos, digamos, tirar partido e devemos apostar na nossa perspectiva nessa capacitação tecnológica para explorar ao máximo e tirar o máximo partido dessa informação que existe. Depois nós temos também lá um princípio que temos adotado ao longo dos últimos 25 anos em matéria de combate ao tráfico de drogas, que é a centralização da informação. Temos uma única base de dados onde inserimos toda a informação a nível nacional sobre o tráfico de drogas. Isso é uma grande vantagem, quer em termos internos de gestão das investigações, quer em termos de cooperação internacional. Quando colegas de outros países nos perguntam: vejam lá o que é que vocês conhecem, o que é que sabem sobre determinado indivíduo, nós rapidamente estamos em condições de responder. São pequenos aspectos, mas que são relevantes na nossa perspectiva em matéria de combate ao tráfico e que facilitam, de facto, esta cooperação internacional. Depois, como aqui já foi falado no painel anterior, a questão da recuperação, nós chamamos de recuperação de ativos gerados pelo tráfico de drogas, ou seja, a descapitalização das organizações criminosas. É um caminho que nós estamos a fazer. Eu creio que aqui no Brasil, pelo que eu sei, existe, digamos, essa experiência é já mais profunda, é mais longa que aquela que nós temos, mas nós temos vindo ao longo dos últimos anos também procurado privilegiar. Não só, é evidente que é importante nós aprendermos as drogas para evitar que elas cheguem aos consumidores, mas também é importante, naturalmente, responsabilizar os presumíveis traficantes. As pessoas traficam, mas muito importante, de facto, é nós identificarmos os bens, os ativos gerados por essas atividades ilícitas, porque muitas vezes os traficantes já prevêem, sabem que é um risco, um dia mais, dia menos, vão parar à cadeia. E muitas vezes, como aqui se falou também de manhã, a partir da cadeia eles continuam muitas vezes a gerir os seus negócios ilícitos. Mas se nós lhes formos aos bens, de facto, se apreendermos os bens, se identificarmos os ativos financeiros, as propriedades, de facto aí nós temos a percepção, e de acordo com a nossa experiência, que isso acaba por lhes doer mais do que o facto de irem para a cadeia. E de facto é uma mensagem muito clara de que o crime não compensa. Nós temos na Polícia Judiciária em Portugal, temos um gabinete que nós chamamos de recuperação de ativos, que dá um apoio. É um gabinete especializado para o apoio nas investigações, não só de tráfico de drogas, mas de outro tipo de criminalidade, de facto, para a identificação de bens. E também a unidade de informação financeira, o equivalente, que nós lá chamamos unidade de informação financeira, o equivalente ao COAF aqui do Brasil, dá também um apoio muito, que está sediado também na Polícia Judiciária, é uma unidade da Polícia Judiciária que recebe e analisa as comunicações de transações financeiras e não só, de todas as operações suspeitas de branqueamento. É uma mais-valia muito importante também nas nossas investigações. Portanto, só queria aqui de facto deixar aqui sublinhado esta importância da recuperação dos ativos. E sublinhar também esta questão da importância da cooperação internacional nesta matéria. Cada vez mais, na nossa perspectiva, devemos apostar quer a nível bilateral com os vários países, quer ao nível multilateral. Nós temos, eu gostaria aqui de dar de testemunho aqui de uma experiência que nós temos, que a Polícia Judiciária tem, em conjunto com Portugal, outros 6 países, que foi a criação de uma, não é propriamente uma agência, é um centro de inteligência e análise de informação, que é designado por MAOC, Maritime Analysis and Operation Center, narcóticos, que funciona em Lisboa e do qual fazem parte Portugal, Espanha, França, Holanda, Reino Unido, Irlanda e Itália. E Holanda também. E o objetivo deste centro é a partilha de informação em tempo real sobre tráfico de droga por via marítima. E também a partilha de meios operacionais, normalmente meios aeronavais, para a interdição de embarcações que transportam grandes quantidades de droga entre ou o continente africano e a Europa, ou entre
a América, portanto, a América Latina e a Europa. É um centro que tem funcionado muito bem, porque de facto assenta na confiança entre os países. Cada país tem pelo menos um oficial de ligação em permanência nesse centro e de facto tem possibilitado excelentes resultados ao longo dos últimos anos. Foi criado em 2007 através de um tratado formal assinado entre estes 7 países. O Brasil, pese embora não faça parte formal, colabora muito regularmente também com este centro e há uma troca também, uma partilha de informação muito relevante com o Brasil. Naturalmente a Europol na Europa dá um apoio também muito importante digamos, às investigações que decorrem nos diversos países. Temos também em Lisboa uma outra agência europeia, que é o Observatório, este AMCDDA, portanto Observatório Europeu das Drogas e da Toxicodependência, que vai passar a designar-se por Agência Europeia de Drogas, que tem sede em Lisboa e cuja missão fundamental é, de facto, fazer a monitorização do que é a questão das drogas em toda a União Europeia. É também um apoio muito importante àquilo que é o trabalho desenvolvido a nível nacional nos diversos países. Trazei só aqui alguns dados estatísticos muito rapidamente para terem uma ideia. Naturalmente que estes dados, isto é a dimensão do nosso país, os dados estatísticos de apreensões e detenções também entre 2002 e 2021. Também uma ideia só para terem do total de reclusos. No dia 31 de julho, em Portugal, existia um total de 12.156 reclusos, dos quais 2.270 em prisão preventiva. 3.231 desses reclusos, portanto o equivalente a 26,5%, estavam nessa condição por crimes relativos a estupefacientes, a drogas. Bem, esta imagem perguntar-me-ão o que é que tem a ver com o tráfico de drogas. Não tem a ver nada. É apenas uma pequena provocação. Isto é uma praia em Portugal, uma bela praia no sul de Portugal, no Algarve. Isto é uma paisagem de Sintra, uma paisagem do Douro e uma paisagem da Serra da Estrela. É apenas para convidar todos, quando tiverem oportunidade, não deixem de visitar o Portugal, que é um país encantador, muito acolhedor. É um país pequeno, não tem a dimensão e a diversidade e a potência que é, digamos, este portentado que é o Brasil, mas é um cantinho, como dizia o poeta, à beira-mar plantado, muito acolhedor, em que com certeza vão passar, se tiverem oportunidade de ir uns dias, certamente muitos aqui já foram e conhecem, repitam, voltem, serão sempre bem acolhidos. Passando à parte do consumo de drogas, como é que a questão do consumo das drogas é tratada em Portugal? Nós tivemos em 2000 foi aprovada uma lei, que é esta lei 30/2000, que veio no fundo, que é uma lei que surge na sequência da aprovação da primeira estratégia, a aprovação em 1999 da primeira Estratégia Nacional de Combate às Drogas e à Toxicodependência. Nós, nessa altura, no final dos anos 80 e nos anos 90, nós tínhamos em Portugal um sério problema de consumo de drogas. De consumo essencialmente de heroína, drogas por via injetável. Era uma situação calamitosa que nós tínhamos em Portugal. Na altura foi decidido aprovar essa estratégia nacional, o poder político da altura. Tínhamos como primeiro-ministro na altura o engenheiro António Guterres, que hoje é o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, e como presidente da República o presidente Jorge Sampaio, que sempre tiveram um grande envolvimento e acompanhamento nesta matéria das drogas. E de facto o que na altura se fez foi, optou-se pela essa estratégia, para além de outras medidas, optou pela descriminalização do consumo ou da posse de pequenas quantidades para consumo. Não liberalizou,
descriminalizou, ou seja, aquilo que até então era considerado um crime, embora ninguém fosse para a cadeia apenas por consumir drogas, nenhum juiz mandava alguém para a cadeia por consumir drogas ou por ter uma pequena quantidade para o seu consumo. O que é facto, nesta altura, o nosso poder político, na sequência de estudos que foram feitos, houve uma comissão que foi criada e que chegou a certas conclusões. A proposta foi no sentido de descriminalizar e de pôr o foco, digamos, no tratamento dos consumidores, na reabilitação, encaminhá-los para o sistema de saúde e não para o sistema de justiça. Portanto, isso saiu, entre outras medidas, esta lei que veio descriminalizar o consumo de drogas. Descriminalizou não apenas o consumo, mas também a posse e a aquisição de pequenas quantidades dentro de determinados limites, desde que seja para consumo. Portanto, desde que essas quantidades não excedam o consumo médio diário, individual diário, para um período de 10 dias. Portanto, esta questão deixou de ser crime e passou a ser uma contraordenação, apreciada não pelos tribunais, mas por comissões que foram criadas na altura, chamadas Comissões de Dissuasão da Toxicodependência, e o objetivo fundamental é orientar as pessoas para estas pessoas, encará-las não como criminosos, mas encaminhá-las para para o sistema de saúde, desde que, naturalmente, estejamos a falar apenas de consumos. Questões que se levantaram é se a pessoa tem na sua posse pequenas quantidades, não é para consumo, mas é para venda. Pois, se tiver essa pequena quantidade que couber dentro desses limites, mas existirem indícios, a polícia tem investigação, tem indícios que é um traficante que vende pequenas quantidades, pois aí não é considerado consumidor, é considerado traficante e, obviamente, é detido. Nestas situações, quando a polícia ou as autoridades policiais se deparam com um consumidor ou em flagrante delito, não procedem naturalmente à detenção, porque não há um crime, podem eventualmente proceder à detenção para identificação. Mas é elaborado um relatório, um auto, e que a droga naturalmente é apreendida e a pessoa é notificada para ir para a Comissão de Dissuasão da Toxicodependência da sua área de residência, onde o seu caso depois é analisado. Depois, cada caso a ideia é analisar caso a caso, diferenciando-se entre aquilo que é um toxicodependente e aquilo que é um consumidor habitual, sendo as penalizações ou as sanções diferentes de caso para caso. Relativamente àquilo que são os toxicodependentes, aquilo que se procura aplicar é sempre, digamos, encaminhar as pessoas, incentivar, fazer tudo para que haja tratamento dentro do que é possível. Isto, no fundo, voltando aqui um bocadinho a esta Estratégia Nacional de 1999, que assenta basicamente em dois princípios, o princípio do humanismo e do pragmatismo, ou seja, depois tem aqui uma vertente da redução da procura, ou seja, uma série de medidas que levam a que as pessoas, que visam, pretende-se que as pessoas, de facto, não procurem drogas, não adquiram drogas, não consumam drogas, portanto, entre as quais se insere a questão da descriminalização, a questão da redução de danos, a reinserção, a prevenção, o tratamento. Se tiverem interesse, eu depois poderei explicar um pouco mais detalhadamente. E depois também uma forte aposta naquilo que é o combate, ou seja, a redução da oferta, combate ao tráfico. Ou seja, estas medidas permitiram também o reforço da capacidade de atuação, digamos, um foco maior das autoridades policiais naquilo que é o combate ao tráfico. O que é que nós tínhamos em 98? Qual era o problema que eu falei há bocadinho que originou estas mudanças na nossa legislação? Tínhamos cerca de 100 mil utilizadores problemáticos de drogas. Estamos a falar basicamente de pessoas que eram dependentes da heroína, o que para a população portuguesa, que anda na ordem dos 10 milhões, na altura era uma enormidade. Era um problema muito, muito sério. Desses 100 mil, 98% de utilizadores problemáticos eram de heroína. 48% dos quais por via injetável. 56% também uma grande percentagem de notificações de SIDA. Aqui no AIDS.
e uma média, digamos, 350 mortes por overdose. Isto era o retrato, digamos, grosso modo, do que nós tínhamos nessa altura. Isto são fotografias de Lisboa nos anos 90, em que em determinadas áreas era possível verificar, à luz do dia, situações de consumo, pessoas a consumirem, a injetarem-se com heroína. Hoje, o que é que nós temos hoje, passados estes anos? Temos... perdão. Vamos lá ver se isto... portanto, em 98 tínhamos 1% da população, atualmente 0,33%. Dos 100 mil passou-se para os 33.200. 98% de utilizadores de heroína reduziu muito o consumo da heroína em Portugal, mas digamos o grande ganho foi nos consumos de heroína e nos consumos problemáticos. A via injetável, que era os 48%, passou para 2% atualmente, e as notificações de AIDS, de VIH também desceram muito significativamente, e as mortes por overdose também significativamente. Isto, no fundo, não é o resultado da descriminalização. Isoladamente, não estou aqui. Eu, na altura, e nós, polícias, fomos muito críticos daquilo que foi a descriminalização. Éramos muito céticos, melhor dizendo, para ser mais justo. Nós pensávamos, bem, Portugal vai tornar-se, se calhar, um país de destino de turismo para o consumo de drogas. E, felizmente, essa situação que nos atemorizava os nossos pensamentos acabou por não se verificar. No fundo, a nossa política em matéria de drogas é uma política que consideramos é uma política pública integrada, que assenta em várias áreas que se procuram articular nesses tais planos e estratégias que são aprovadas, que estão também articulados com aquilo que é as estratégias da União Europeia, que a própria União Europeia também define estratégias, pois os Estados-membros têm que, por sua vez, aprovar estratégias em linha com... É evidente que cada Estado tem, obviamente em matéria de criminal, tem completa autonomia, define aquilo que considera mais relevante, mas ao nível da União Europeia, todos os países, obviamente o tráfico é condenado, não é crime em todos os países. O consumo já é diferente. Só para sublinhar é que, de facto, às vezes há alguma confusão, que se pensa que em Portugal o consumo de drogas foi liberalizado nesta altura. Não foi liberalizado. Foi descriminalizado, continua a ser proibido. Há um claro sinal de desaprovação social, digamos, do consumo de drogas. Agora, de facto, nós temos, neste momento, há um consumo muito significativo essencialmente de cannabis. Também cocaína, algumas drogas sintéticas também, nomeadamente ecstasy. Ao longo dos anos nós tivemos estes planos nacionais. O último, que está atrasado, ainda não está aprovado, que é o Plano Nacional para a Redução dos Comportamentos Aditivos e das Dependências, é que agora integra também já não apenas as dependências, também outro tipo de dependências são incluídas neste plano, mas digamos, o último, que é para o período de 2021 a 2030, está atrasado, está em fase final de aprovação. A pandemia atrasou e depois nós também tivemos eleições em Portugal no início deste ano, acabou por atrasar a aprovação deste plano. Eu penso que muito brevemente estará aprovado. Só para aqui as tendências desde 2001, muito rapidamente aquilo que se tem constatado, fruto, digamos, desta política integrada. Isto pode-se dizer que tem havido aqui algum sucesso. Este sucesso nestas coisas é sempre relativo, porque basta haver um toxicodependente para o problema não estar resolvido, como é lógico. Mas este sucesso de alguma forma levou a que, ou seja, nós tínhamos um grave problema no final dos anos 90 e, digamos, como a situação de alguma forma foi ultrapassada, também em termos, digamos, de ranking, a situação da droga perdeu, digamos, prioridade no ranking das prioridades políticas em Portugal. E pronto, basicamente era isto que eu tinha para transmitir. Penso que atrasei-me 2 minutos no tempo que estava previsto
fico à disponibilidade para responder. Espero ter sido esclarecedor. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, doutor Arthur. Os amigos a chamam de Edinha. Mas é uma mulher alta e uma grande magistrada, uma grande juíza, uma grande pessoa. A doutora Edna Ederli Coutinho, ela é mestranda em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, juíza de Direito no Estado de Mato Grosso e colaboradora da Escola Superior da Magistratura, e que lida diariamente e tem um grande conhecimento na questão e no julgamento das ações envolvendo entorpecentes. Então, rapidamente, já passo a palavra à doutora Edna. Obrigada, bom dia a todos. Cumprimento o desembargador Mário Cono, obrigada pela forma carinhosa, né, que o senhor me chama, de Edinha, e assim todos os meus colegas. Parabenizo o doutor Arthur Vaz, cumprimento e parabenizo pela explanação, excelente. Bom dia a todos que estão também na plataforma online, e cumprimento todos os presentes, na pessoa do desembargador Marcos Machado, e já parabenizo e já agradeço pela oportunidade de auxiliá-lo nesse evento, desembargador. Juntamente com os colegas que também passo a agradecer, Dr. Novak, Dr. Wesley, Dr. Giovanni Santin, Dr. Ulisses Rabaneda, Dr. René e Dr. João Portela, que foram nossos, né? Todos nós fomos coadjuvantes do senhor, que foi o grande organizador desse evento. Agradeço também a todos os servidores da ESMAGES, faço isso nas pessoas do Reginaldo e do Frederico, e eu falava mais com o Reginaldo do que com meu filho ultimamente. Desembargador, esses meses, né, de organização desse curso, para mim foi um aprendizado e olha, para acompanhá-lo, o juiz tem que erguer poeira, porque senão não acompanha o senhor não. Então, assim, eu agradeço, na verdade, essa oportunidade. E o desembargador Marcos, ele incentiva nós juízes, né, buscarmos o estudo científico. Porque esse juiz que ele diz que levanta poeira não é só apenas o juiz que trabalha, é o juiz que estuda, né? Isso, ele é o grande incentivador dessa prática. Ele, a desembargadora Helena Maria, também tem nos incentivado bastante. Bom, doutor Arthur Vaz, ontem nós conversamos, né, e assim, eu quero destacar aqui, fazer algumas ponderações a respeito que, a meu ver, são aspectos positivos da política de drogas em Portugal, né? Conforme o senhor mencionou hoje, o modelo português, principalmente quando é voltado ao usuário, né, ele entrega essa questão do usuário entorpecente para os órgãos de saúde pública, né? Então, eles buscam a prevenção e o tratamento para os usuários, mas também, ao mesmo tempo, o combate ao traficante, né? Portugal, como o senhor relatou aqui, ele elegeu uma quantidade exata para cada entorpecente para ser considerado como consumo, né? Seria, a exemplo, 25 gramas de maconha? Não? Quantas gramas? 5 gramas de maconha, né? Para o consumo necessário para 10 dias. Perdão, 25 gramas de maconha. 5 gramas é de AX. Então, 25 gramas de maconha, o consumo equivalente a 10 dias. Então, parte desse critério objetivo, né? Mas, como o próprio Dr. Arthur Vaz falou, há uma ponderação das circunstâncias também quando se vê circunstâncias relacionadas ao tráfico, né? E o tratamento, importante é o tratamento desse usuário. E quando nós pensamos aqui no Brasil, né, e também passamos por essa mesma crise de inúmeros dependentes de usuários de drogas, verificamos que em Portugal, quando o alto índice de mortes pela heroína, tomou-se então essa decisão de política de drogas,
E hoje o resultado que ele nos apresentou é um resultado muito positivo. Ontem nós até indagamos ao Dr. Arthur Vaz se o tráfico diminuiu em Portugal. Ele disse que é muito difícil responder essa pergunta, mas o que nós vemos aqui é que o tratamento do usuário, né, foi efetivo, isso reduziu, então, as mortes de usuários que passaram a ser tido como problema de política de saúde pública, né? Então, para mim é um exemplo, só pelos números que o senhor nos trouxe, pelos números de redução de morte, para mim é um exemplo aqui para o Brasil, a originalidade que vocês tiveram, né? E que funcionou pelo menos com relação ao tratamento do usuário, né? Redução da morte, enfim, trouxe um melhor bem-estar para a sociedade nesse sentido. Também, com relação agora ao tráfico, ao combate ao tráfico, né? Outro ponto muito positivo que eu verifiquei na sua explanação foi a questão da organização criminosa, né? E a pena, uma pena bem elevada. E aqui no Brasil nós não temos uma pena elevada assim, e acredito que mereça ter uma pena maior. É a questão do compartilhamento de informações também, né? Muito importante essa centralização de informações nacional e internacional de Portugal, né? Como o senhor nos relatou, é possível, naquele momento presente, atual, obter informações diversas sobre relacionado ao tráfico em Portugal ou ali seus envoltos, né? Essa criação também desse setor que cuida especificamente desse termo de cooperação, especificamente com a questão do tráfico por água, né? Tráfico marítimo, também, para mim, é um ponto muito positivo do tratamento da repressão em Portugal. Eu queria, então, fazer só um fechamento para fazer uma comparação e uma pergunta ao senhor. Nós, aqui no Brasil, o senhor pôde ver na primeira painel, nós vivemos, em verdade, uma guerra de facções, né? O primeiro comando da capital, ele originado de São Paulo, e o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, eles são os principais, vamos dizer. Há inúmeros outros, como o ministro colocou aqui, mas eles vivem em constante guerras e mortes violentas, né? Para o senhor ter uma noção, eu não sei como é Portugal, depois eu quero fazer que o senhor faça esse link com Portugal, me conte como que é lá essa questão, mas aproximadamente, não tem como ter esse número ao certo, mas teria aproximadamente 35 mil integrantes do PCC hoje. Tem estados que a polícia não tem isso, né? Por exemplo, aqui no Mato Grosso, Polícia Civil, eu acabei de pegar os dados, nós temos ao todo 2.915 policiais civis. Então, 35 mil integrantes é um verdadeiro exército, né? É um estado paralelo realmente que está se criando. E aqui no Mato Grosso, essa guerra está bem latente, principalmente o ano passado, esse ano. Aqui, quem comanda o território de venda de drogas é o Comando Vermelho. E o PCC, ele está tentando se infiltrar, recuperando o território, e principalmente para recuperar para passagem, né, da Bolívia, ele quer essa autorização de passagem da droga aqui no Brasil. Isso tem gerado, então, muitas mortes. Um exemplo disso, nós temos Cáceres, que fica uns 200 e poucos quilômetros daqui da capital, que é fronteira, né, perto da fronteira da Bolívia ali, que esse ano nós já tivemos oficialmente, isso é um número oficial, passado pela Polícia Civil, 30 mortes até julho, relacionado apenas à guerra de facções, né? 9 o ano passado, então já temos praticamente, do ano de 2021 para 2022, 40 mortes relacionadas apenas à guerra entre facções. A cidade onde eu jurisdiciono, que é Tangará da Serra, também temos inúmeros, e são mortes muito violentas, com a finalidade justamente de dizer, olha, dá o recado, né? Dá o recado que eles ocupam aquele espaço. Então, eu gostaria de saber do senhor como funciona as facções em Portugal, se está também vivendo esse tipo de guerra,
como é que funciona essa questão da organização criminosa, especificamente essas organizações criminosas, né? Vocês chamam de organizações. Muito obrigado pelas suas observações e também pela questão. Como é que funcionam as organizações dedicadas ao tráfico de drogas em Portugal? Como eu referi na minha apresentação, nós temos basicamente duas realidades. Uma que é o tráfico para o abastecimento do consumo local. Normalmente aí os grupos criminosos não são grupos muito organizados, normalmente são constituídos, têm uma raiz familiar, normalmente são cidadãos portugueses que dominam esse tipo de tráfico. É uma matriz familiar ou também de proximidade, vizinhança, portanto, aglutinam-se nesse sentido. Quando falamos naquele tráfico mais em que Portugal é um ponto de passagem, aí as coisas já mudam de figura, já estamos a falar de crime muitíssimo mais organizado, organizações criminosas com muito mais poder, altamente organizadas, com recurso a muitos meios. E aí, nesses casos, normalmente, essas organizações não estão sediadas em Portugal. Ou seja, aquilo que nós chamamos os centros de decisão, quem manda, normalmente está fora. São organizações lideradas por nacionais de outros países que, por regra, não estão sediados em Portugal. Em Portugal aquilo que nós chamamos de células de apoio logístico, recrutam em Portugal pessoas para darem apoio, para criarem uma empresa, para fazer uma importação de um contentor para transportar cocaína, contratam uma embarcação. É mais este tipo de, digamos, as ramificações dessas organizações em Portugal. Naturalmente, existem alguns indivíduos com maior relevância que estão lá também baseados. Nós temos notado também nos últimos anos uma crescente presença de nacionais brasileiros envolvidos no tráfico e num tráfico de nível elevado. Temos notado, essa tendência nos últimos 4, 5 anos, envolvidos naquilo que é o tráfico normalmente de cocaína. Em termos de violência, nós não temos essa realidade que se vive aqui no Brasil, ou seja, essa violência. Há manifestações também de violência, há ajustes de contas, mas são coisas normalmente mais soft, porque as organizações também e os indivíduos que se dedicam ao tráfico de drogas, obviamente eles naturalmente pretendem não chamar a atenção. E evitam a todo custo cometer atos de violência, mas quando entendem que é necessário, executam, portanto cometem esses atos. Nós, se calhar, estamos numa posição, eu ouvi aqui os números a propósito do Brasil em termos de homicídios, que são, de facto, é assustador. A nossa média em Portugal, nós temos uma média de entre 100 a 150 homicídios a nível nacional, incluindo já os casos de violência doméstica. Isto para dizer o quê? Todos os casos de homicídios, mesmo tentados ou consumados, dão origem a um inquérito e para nós, Polícia Judiciária, eu sei bem do que estou a falar, é a prioridade número 1, é esclarecermos esse crime. Eu já fui, antes de desempenhar estas funções, fui chefe de uma unidade regional da Polícia Judiciária no norte do país, em que tinha várias áreas. Tinha a droga, tinha também os homicídios. E quando nós tínhamos um homicídio, então para o responsável era sempre uma dor de cabeça, porque nós sabemos, e os policiais que estão aqui sabem, que as primeiras horas são determinantes para o esclarecimento. Os policiais e todos os outros profissionais, magistrados, naturalmente, as primeiras horas são absolutamente determinantes. E nós procurávamos fazer, obviamente, nessas primeiras horas de tudo, e de facto, os índices também de esclarecimento de homicídios são bastante elevados. Nós queremos que tudo isto em conjunto leve a que não haja estas manifestações de violência. No entanto,
na Europa e também em Portugal, nos últimos anos, tem-se notado um acréscimo de alguma violência relacionada com o tráfico de drogas e também situações de corrupção. Também estas organizações criminosas que se dedicam ao tráfico de grandes têm a capacidade para se infiltrar em estruturas privadas e do Estado. Nós temos também questões problemáticas em aeroportos e em portos, onde de facto algumas organizações criminosas conseguem recrutar trabalhadores para darem apoio, digamos, nesse tipo de atividades. Temos trabalhado com as autoridades brasileiras, nomeadamente em casos de tráfico de drogas, através dos aeroportos em que há funcionários corruptos envolvidos. Funcionários, não estou a falar, nestes casos, nem são do público, são funcionários de empresas de esporte, digamos, de handling, que quer aqui no Brasil, quer em Portugal e noutros pontos europeus. Isso, de facto, também é uma dificuldade adicional. Mas, em termos de violência, penso que o retrato é mais ou menos este no nosso país. Não sei se respondi à questão. Respondeu sim, obrigada. Doutor Arthur, foi nos dito aqui, Vossa Excelência, de que o traficante consumidor tem um artigo próprio para ele, específico. E o que ele prevê? Que tipo de punição, sanção ou alguma outra questão administrativa que é previsto nesse artigo próprio do traficante consumidor, até porque é uma questão muito debatida aqui pela jurisprudência pátria, né? Tendo defensores de todos os tipos em todas as previsões. O que pode nos dizer a esse respeito? O traficante consumidor, de acordo com a nossa lei, com o artigo 26º da nossa lei da droga, do Decreto-Lei 1593, é para todos os efeitos um criminoso. Ou seja, está a praticar um ato de tráfico. De qualquer das formas, de acordo com a nossa lei, a sua responsabilidade, digamos, a ilicitude da sua conduta é considerada como diminuída em função, ou seja, pratica esse ato para alimentar o seu próprio vício. Portanto, tem uma pena mais reduzida, mas não é tratado, não é uma questão administrativa, é uma questão penal, ok? É um crime, é julgado, a pena é até 5 anos, com uma ressalva. A quantidade de drogas que pode ter na sua posse não pode ultrapassar a média diária para 5 dias. Se ultrapassar essa quantidade, cai no crime base, normal. Mas temos essa previsão, repito, é crime, portanto é um crime de tráfico para consumo, mas é um crime, pronto, tem uma atenuação resultante da situação. Digamos que o nosso legislador entendeu que essa pessoa está numa situação de fragilidade, ou seja, a sua capacidade de decisão está diminuída pelo facto, digamos, de ser consumidor, e no fundo é a abordagem que nós temos para esse tipo de situações. Eu tenho certeza que a plateia aqui tem diversas dúvidas, mas infelizmente o nosso tempo não será possível. Mas serão recebidas perguntas por e-mail, presidente? Eu mesmo tenho várias. E só uma coisa que conversamos ontem rapidamente, como é que é considerada a segurança de Portugal hoje? É o país seguro? Assim, na minha opinião, é um país seguro. Penso que a generalidade dos cidadãos que visitam o nosso país, que vivem no nosso país, consideram-no um país seguro. Há relatórios internacionais, têm o valor que têm, são apenas relatórios internacionais, que classificam Portugal como o 4º país mais seguro do mundo. Nós podemos, a questão que foi aqui falada de manhã, ou seja, a polícia portuguesa, as autoridades portuguesas vão a todos os lados. Poderão ir numa zona ou outra com, digamos,
terão que ir, se calhar, em vez de irem 4 elementos da polícia, irão 6 ou 7, ou 8 ou 9, dependendo, mas a polícia portuguesa vai a todos os lugares. Nós não temos, pode-se andar tranquilo à noite em qualquer cidade de Portugal. Nós tivemos, de facto, quando foi esta questão da heroína, nós nessa altura, de facto, tínhamos, porque basicamente os consumidores de heroína, que eram um número muito significativo e que necessitavam, de facto, de dinheiro para alimentar aquilo que era o seu vício, normalmente começavam por roubar em casa, roubavam os pais, depois os vizinhos, e depois muitas vezes passavam para a fase do cometimento de, muitas vezes eram utilizados por traficantes para a venda de droga, para, no fundo, para também, e eles submetiam-se a isso para alimentarem o seu próprio vício, mas muitos deles cometiam diversos tipos de crimes, furtos, roubos, o esticão, não sei se tem aqui no Brasil, nós tínhamos o chamado roubo de esticão, que é aquele roubo típico da senhora ou alguém que vai na rua e que leva uma bolsa e que passa alguém a correr ou numa moto. Nós tínhamos muito disso. Punguista, denominado punguista. Nós tínhamos muito disso e normalmente eram as pessoas, eram os consumidores que praticavam. Isso diminuiu muito e nos dias de hoje, naturalmente, que há problemas de segurança, de alguma, mas pode-se andar perfeitamente em qualquer ponto do país sem dificuldades. Mas nós não temos, como costumamos dizer, não devemos baixar a guarda, ou seja, nós não devemos estar descansados. E uma questão que nos preocupa, de facto, é este crescente aumento que temos registrado nos últimos anos do tráfico de cocaína. De facto, preocupa-nos e não devemos baixar a guarda. É um trabalho de todos, como dizia há pouco o secretário Alexandre Bustamante, é um trabalho de todos, é um trabalho inacabado, é um trabalho que temos que desenvolver no dia, todos os dias. Obrigado. Doutora Edna, eu quero agradecer a sua participação, agradecer aqui a palestra do doutor Arthur Vaz, e o nosso horário já assistente. Vou fazer uma última pergunta, mas não precisa responder, pode deixar todo mundo em dúvida. Após aquelas fotos apresentadas, aqueles panoramas apresentados da natureza de Portugal, dizer que é um país seguro, nós sabemos que é um povo acolhedor, e o vinho é famoso. Pode-se dizer que Portugal aos turistas causa dependência? Não precisa responder. Devolvo a palavra ao cerimonial. Muito obrigada. Gostaria de, para encerrarmos este painel, que o desembargador pudesse falar o número de 1 a 104, exceto 5, para que possamos sortear mais uma obra para aqueles que nos acompanham virtualmente. 77. 77, senhora Nívia Maria Lima Rodrigues. A obra é esta, Criminologia, de Marcelo Veiga e coordenação de René Duó Souza. Retornaremos às 14 horas e desejamos a todos um ótimo almoço.